jogando muito e marcando muitos gols. Só que você Me lembra muito de mim. Só que você é canhoto, né, Max? Ó, é verdade. E pra não deixar aí o Mataus sozinho... Gostou, Luizinho? Pra não deixar o Mataus sozinho, eu vou dizer o seguinte. Do Paysandu, eu concordo que foi o Edilson, mas do jogo não tem como. Spinelli, o cara do jogo, fez 2 gols, decidiu a parada pro Vasco da Gama, portanto, o cara da partida. Agora, o bola morta do jogo, com oferecimento da Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras, com planos a partir de 29... É isso mesmo, R$ 29,90 pra você. E vou começar novamente pela cabine da Liberal. Mataus Pro X, quem foi bola morta pra você? Dividido, Andrezão, tal da menção honrosa que você adora fazer. Você tá dividido entre o seu amor e uma antiga paixão. Você conhece essa marcante, Castro Mataus? e o Marcinho, viu, cara? O Castro, ele foi fundamental pro primeiro gol do Vasco. Ele tem uma lambança, depois ele se enrolou de novo, ele demorou para recuperar a confiança. E o Marcinho também, pelo que a gente esperava um pouquinho mais dele aí em relação a isso. Mas eu tenho a impressão que o Marcinho acabou sendo prejudicado porque ele ficou muito tempo em campo quando ele já não tinha condição de ajudar, cara. Ele não estava conseguindo mais correr. Então, pelo que se esperava, ele não conseguiu entregar durante o jogo. Vou votar no Marcinho. E você, Luizinho? Drezão, eu quero ouvir mais um voto para decidir o meu. Eu ainda tô muito dividido também. Você deixa? Deixa. Eu falei agora há pouco, eu mencionei um poema paraense que é Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão, mas o Mataus provavelmente não conhece marcante. O Mataus é mais ali do rock, né, Mataus? Aquela coisa ou não? Eu imagino... Vai pro Guns N' Roses ou Mataus? Vou ficar aqui até o dia do show. Legal. Luizinho pediu mais um pouco de tempo, tá na dúvida. Vou lá pra baixo. Michel, quem foi bola morta pra você? Cara, o Castro, ele falha no gol, né? Eu tava do outro lado, mas pude ver aqui no replay, o Castro falha no gol, mas ele teve momentos muito importantes durante a partida. O Pedro fez uma partida não tão boa, não de Pedro, como a gente está acostumado, e é normal ele oscilar, mas o Marcinho eu esperava mais. E ele teve a bola do empate. Jogo 1-0, o Juninho entra na partida e quando ele entra, ele dá o passe e o Marcinho, na minha frente, ajeitou o corpo, esperou a bola, pensou e isolou. Então, para mim, ele teve um impacto mais negativo do que o Castro, no caso. Porque o Castro teve momentos importantes durante a partida. O Mataus também foi no Marcinho, né? É, isso. Beleza. Eu não vou no Marcinho pelo primeiro tempo, né? Acho que pelo primeiro tempo, com tudo que ele mobilizou no primeiro tempo, mas entendo perfeitamente o voto de vocês, mas eu não vou no Marcinho porque eu vou votar no Cleiton Pego. O meu bola morta do jogo vai ser o Cleiton Pego. E o seu, Max? André, tô aqui por outro equipamento, espero que você esteja me ouvindo. Acho que Cadê tá o tudo Max? ok, né? Vamos lá. Eu vou... Opa, agora sim, é porque eu tô pelo timeline, tá bom? Tô por outro equipamento, agora sim. Bora lá. Cara, eu vou no Marcinho, eu falei só besteira, né? Não tem nada de timeline, eu me enrolei todo aqui. Eu vou no Marcinho, mas eu quero deixar destacado o seguinte, que nenhum jogador foi ridículo, nenhum jogador foi péssimo, tá? É claro que houve vários erros durante a partida. O Castro, para mim, falha, mas como o André falou, se eu não me engano, ele ganha muitas bolas, principalmente no mano a mano, que é muito difícil, né? Comparando aí com a equipe vascaína. Eu vou no Marcinho, mas não queria. O problema é que no Vasco não teve ninguém que destoou, né, negativamente. No Paysandu, eu repito, não teve um cara que a gente pode dizer, esse aí nem merecia vestir a camisa. Eu acho que o Paysandu fez o que pôde, tá? Eu acho que a gente tem que reconhecer um pouco as inúmeras limitações do Paysandu. E hoje o Paysandu tentou ao máximo, mas esse máximo não foi suficiente para sequer empatar com o Vasco. Mas voto no Marcinho, esperava mais. O problema é... Marcinho, o cara tá jogando 90 minutos direto, não tem ninguém à altura para substituí-lo, não tem uma sombra que seja 50% do que o Marcinho pode proporcionar ao Paysandu, mas o voto é nele. Beleza, Max, e agora sim, já dá para votar, Luizinho? Ah, já dá sim. Cara, eu não consigo votar no Castro, não consigo. Ele falha nos 2 gols, beleza. Falha no terceiro pra mim porque ele vai muito em cima do Bruno Bispo e lógico que o Brenner ia ajeitar o corpo ali
para tocar pro Nuno Moreira, mas pô, se não fosse o Castro, talvez seria 3, 4, 5 pro Vasco, porque é um jogo com um nível muito alto. E o Castro, ele foi um dos jogadores do Paysandu que na maioria do tempo conseguiu seguir nesse nível, sabe? Quando, por exemplo, o Spinelli tentava fazer o pivô, ou o Bruno Bispo estava no Spinelli e o Castro estava na retaguarda, e essa bola, quando passava do Bruno Bispo, não passava pelo Castro, ou o Castro na primeira já fazia ali o contato para roubar essa bola pelo Paysandu. Então, muito do bom primeiro tempo do Paysandu tem da segurança que o Castro deu lá atrás. Só que, cara, eu entendo essa situação do Marcinho não ter um reserva, não ter um imediato, que é 50% do que ele faz pelo Paysandu e tal, e ele já tá realmente bem desgastado fisicamente, e dá pra perceber, não adianta negar, porque dá pra perceber que o Marcinho não é mais o mesmo Marcinho, poxa, da primeira rodada do Paraense, por exemplo. Mas aquele gol, se ele faz aquele gol e muda o momento psicológico do jogo todo pro Paysandu, porque o Vasco tinha acabado de fazer o primeiro, ali ele mudava talvez a trajetória do jogo, o Paysandu fechava um ferrolho e segurava um empate, ou sei lá, aguentava a empolgação e até virava o jogo. É muito no e se. Só que se você é o grande astro do time, se você é o 10 e faixa do time, se você é a grande referência técnica do time, você não pode desperdiçar um gol desse. Meu voto vai no Marcinho. Marcinho, portanto, escolhido pela equipe, o bola morta do jogo aqui na sua Liberal. Dos repórteres, como é que vai ficar a divisão? Acho que o Max vai para a coletiva e Michel Anderson vai para a zona mista, certo? Acho que é o contrário, eu acho. Tô descendo agora para ver. Beleza, mas o fato é que teremos um repórter na zona mista e um repórter na coletiva. Esse é o mais importante. Inclusive, Renato Gaúcho será o primeiro, porque eu já vejo ali o banner do Vasco, já vejo... E uma das telas, você que está ligado na Rádio Liberal, na Liberal Mais, o nosso YouTube nesse momento com os melhores momentos do jogo em um lado, do outro lado, a zona, do outro lado, está ali a sala de imprensa, com tudo sendo preparado já Renato Gaúcho na entrevista coletiva. Luizinho, me chamou? Sim, para duas considerações. Três na verdade. O Renato Gaúcho não sei se vai dar entrevista coletiva por conta da morte da irmã dele, né? Então deve ser Mas a assessoria de imprensa, antes do jogo, um profissional do Vasco comentou que ele iria para a coletiva. Olha, legal então, legal. Que bom que o Renato conseguiu passar por essa situação toda. Já tá tudo... Se não for ele, bem, porque já tá tudo arrumado ali do Vasco, banner, tudinho. Acho que o Renato Gaúcho a qualquer momento pode estar chegando na sala de imprensa. Número 2, vamos mudar, pelo menos hoje, esse melhor em campo para melhor em campo em nome de Hotburger, hein? Que sanduíche delicioso. Bom demais da conta. Parabéns à galera da Hotburger. Número 3, tô me despedindo aqui de você da transmissão, mas amanhã a gente tá junto, porque eu não consigo passar muito tempo longe de você. Beleza, Luizinho, valeu, parabéns pelo trabalho, parabéns pela narração, abraço, até amanhã. Luizinho Moura aqui na Liberal novamente, já Renato Gaúcho iniciará sua entrevista coletiva, claro, logo mais também teremos a coletiva do técnico bicolor Júnior Rocha e daqui a pouquinho também teremos repórter Liberal na zona mista, ouvindo aí os jogadores do Paysandu. Já vou com o Matheus Paustis também. Aliás, antes do Renato Gaúcho, Matheus, vamos logo iniciar aqui o nosso bate-papo, porque é o seguinte, no intervalo nós dissemos o seguinte, e eu também disse para você o seguinte, que o Paysandu havia conseguido jogar contra o Vasco melhor do que o Remo havia conseguido jogar contra o Vasco nos primeiros tempos do jogo. Só que aí, além de que você falou o seguinte, o segundo tempo do jogo como esse é complicado, porque o Vasco tem muita margem para evolução e o Paysandu jogou muito bem. Então qualquer oscilação vai desnivelar o jogo, ao contrário. E aí o segundo tempo foi o que aconteceu. No segundo tempo, o Paysandu não conseguiu enfrentar o Vasco da forma que, no segundo tempo, o Remo conseguiu enfrentar o Vasco, para você ver como o jogo acaba sendo uma montanha-russa. E, de repente, ali, em alguns minutos do segundo tempo, a parada acabou sendo decidida. Jogos desse nível, no seu bom momento dentro do jogo, você não pode vacilar ou desperdiçar oportunidades. E no seu mau momento dentro do jogo, você tem que saber ser seguro e saber fechar os espaços. E o Paysandu, nos bons momentos que teve no jogo, não soube aproveitar, e no seu mau momento no jogo, também acabou sendo vulnerável, Matheus. O primeiro tempo do Paysandu foi muito bom. O Paysandu ele teve um volume de jogo em relação ao que a gente esperava no embate diante do Vasco interessante.
Só que, primeiro, esse volume de jogo não foi transformado em chances claras de gol. O Paysandu teve bons ataques, boas finalizações, mas chances claras de gol o Paysandu não teve. E a gente entende tudo aquilo sobre o nível do adversário e tudo mais. Só que para ter esse bom volume de jogo, o Paysandu teve intensidade, teve marcação, pressão. Para ter intensidade, o Paysandu teve que gastar energia. Então, o primeiro tempo do Paysandu, ele gastou muita energia, joga melhor que o Vasco como um todo no primeiro tempo, e aí não consegue nem criar chances claras, e nas chances não tão claras assim, acabou não conseguindo fazer o gol. E aí a energia já tinha ido pro ralo, a maior parte dela. E a minha principal dúvida era como o Paysandu vai tentar manter essa pegada no nível próximo para tentar, de fato, ter um jogo interessante como teve na primeira etapa. Importante a gente lembrar, os primeiros 10 minutos do primeiro tempo foram melhores do Vasco. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo também foram melhores do Vasco. Só que a grande diferença também foi que o Paysandu, durante o primeiro tempo, teve um crescimento. Quando o Vasco teve um bom momento e não fez o gol, o Paysandu cresceu. O Paysandu conseguiu envolver o Vasco. E no segundo tempo, quando o Paysandu iria crescer ou poderia crescer, o Vasco foi lá, em 10 minutos matou a parada com 2 gols e o Paysandu poderia ter sofrido ainda muito mais. O terceiro gol anulado, não vou dizer que foi mal anulado, mas na Europa, um dia desse teve gol do Haaland no campeonato francês, um dia desse teve um gol do Lyon, que o Hendrick derruba o Vitinho, até mais pesado do que foi o Brenner e consegue fazer o gol, ou seja, não foi um critério que a gente fala que se ele desse, tanto que a gente nem sabia o que ele ia marcar. A gente achou que ele ia marcar a mão lá atrás. Ele marcou a falta do Brenner. Tirando isso, o Paysandu ficou extremamente vulnerável quando a energia caiu. E aí, acho que cabe também a gente fazer essa reflexão, tanto em relação ao Marcinho, que será que era necessário o Marcinho terminar os 90 minutos? Porque o Marcinho, mais uma vez, termina um jogo quando ele não tem capacidade física para ajudar. Ele poderia ter feito gol de empate e aquilo ali era 16-17 do segundo tempo. Mas o Paysandu não conseguiu aproveitar a oportunidade e foi lá, acabou tomando o segundo gol logo depois. Ou seja, o Paysandu foi bem durante 45 minutos, só que um jogo não se faz em 45 minutos, um jogo se faz em 90 minutos. A gente sabe que daqui pra frente, os adversários que o Paysandu vai enfrentar não vão ter o nível do Vasco. Mas também a gente sabe que provavelmente o Paysandu não vai ter um primeiro tempo na intensidade que teve hoje, porque a gente já viu o Paysandu sofrer com isso, assim como, por exemplo, teve grandes clássicos repá, perdeu para o Cametá logo depois, durante o Campeonato Paraense, porque não conseguiu manter a intensidade. Esse time do Paysandu já nos mostrou que ele pode sim chegar num nível alto contra adversários da Série A. Agora, se tu chegar no nível alto e não faz o resultado, tu sabe que tu pode ser punido. Foi o que aconteceu hoje com o Vasco, tanto que depois que o Vasco faz 2-0, teve a chance de fazer um terceiro gol lá no final, porque antes disso o jogo estava muito morno, o Vasco tinha até um pouco mais de posse de bola, aliás, o Paysandu tinha um pouco mais de posse de bola, o Vasco não fazia muita questão, e aí estava cozinhando o jogo quando tinha a bola no pé. Vi a tela aqui, eu pensei que era o Renato Gaúcho sentando ali. Parece, né? Mas é o nosso Edson Fui, que está testando ali o microfone da sala de imprensa. Já teremos Renato Gaúcho, daqui a pouquinho também Zona Mista. Nesse momento, tela dividida em 3 partes aqui no YouTube. Show de transmissão. Metade da tela para os melhores momentos do jogo e na outra metade, a tela de cima é a sala de imprensa, a tela de baixo é a Zona Mista. Tudo ao vivo. Sala de imprensa e Zona Mista ao vivo para você aqui na Liberal e do outro lado, os melhores momentos do jogo. Mataus, entendo quando você fala que o Paysandu não teve chances claras de gol, né? Aquela clara, acho que entende-se aquela... A do Marcinho no segundo tempo, com o goleiro tudo, né? Mas, se você pegar aqui, a gente tivemos batida cruzada no canto e o goleiro do Vasco teve que fazer defesaça. Tivemos o chute do Castro, de longe, é verdade, que desviou no Ítalo e passou muito perto. Então, de toda forma, acho que talvez não ter tirado uma vantagem mínima desse primeiro tempo também quebrou muito a estratégia do Paysandu, né? Porque quando você entrega o nível de intensidade, o nível de gás que você entregou
que claramente o Paysandu entregou demais no primeiro tempo e sentiu no segundo. E aí quando você entrega tudo isso, não levar uma mínima vantagem, é complicado, porque você, quando entrega e tem a vantagem, é mais fácil no segundo tempo você segurar um pouco, segura as linhas e controla um pouco mais o seu gás no jogo. Mas quando você entrega todo o gás e não tira vantagem alguma, ó, na tela agora passando também o lance do Ítalo dentro da área que ele chutou, foi travado, né? Então, um primeiro tempo que Paysandu levou perigos e teve boas possibilidades. E aí você entrega o que entregou e não tira uma mínima vantagem para levar para o segundo tempo, complicado, né? Muito complicado, muito complicado. A gente vê vários lances, Andrezão, que são oportunidades de gol, mas não são aquelas oportunidades como a que o Marcinho teve. Se a gente for pegar a melhor chance do Paysandu no jogo, foi a do Marcinho no segundo tempo, quando ele consegue ter uma finalização ali da entrada da área, e aí aconteceu o que foi bem descrito pelo nosso repórter Michel Anderson em relação ao lance do Marcinho. O Paysandu, ele teve no primeiro tempo um desempenho que, se ele conseguir fazer isso contra a Itabaiana, a tendência é que ele ganhe o primeiro tempo vai ser muito interessante, porque vai ser maior, aliás, porque foi o primeiro tempo interessante, a intensidade que ele aplicou foi bem importante pro um geral, só que falta, cara, o Paysandu fazer esse gol, falta o Paysandu conseguir transformar esse volume, essa intensidade e gol. Até tive uma discussão com o Michel em relação ao jogo contra o Barra. Pra mim, o Paysandu não atacou bem contra o Barra. O Paysandu não teve um jogo bom contra o Barra. O Paysandu teve volume de jogo, mas não conseguiu transformar esse volume de jogo em chances claras de gol. E aí as finalizações que teve, das 11 contra o Barra, 3 foram na direção do gol. E aí o goleiro, uma foi gol, né? E 2 o Paysandu não conseguiu aproveitar. Então, esse volume de jogo, essa intensidade, tá no mínimo que se espera do volume do estilo de jogo do Paysandu. É isso que ele vai entregar. Essa é a ideia do Paysandu dentro de jogo. Vamos matar o jogo na zona mista, porque o Ítalo vai falar com o Max agora, zona mista. Vamos lá. O atacante do Papão, centroavante, conversa com a gente aqui na zona mista. Trabalhar, né? A gente sabe que a gente está criando, está tendo oportunidades. Agora é trabalhar isso para poder fazer os gols para as partidas ficarem mais tranquilas. O que deu errado no segundo tempo do Paysandu? O Paysandu mandou no primeiro tempo, teve mais chance de fazer gol, mas no segundo tempo o Vasco foi mais efetivo. O que deu errado do Paysandu no segundo tempo? Acho que o gol muito cedo, né? A gente acabou se perdendo no jogo, a gente não conseguiu nem de perto fazer o segundo tempo como o primeiro. Acho que a gente acabou sentindo o gol, o Vasco aproveitou da situação e fez o placar. O que tem que fazer para reverter no Rio de Janeiro? Trabalhar, né, cara? A gente sabe que a gente tem alguns jogos antes importantes, né? Focar no que a gente tem que fazer aí pela frente, sabe, mais um jogo importante. Mas quando for a semana desse jogo, trabalhar pra gente fazer mais um grande jogo lá. Fica a preparação agora para o próximo jogo do Paysandu no Campeonato Brasileiro? Trabalhar, né? A gente sabe que a gente tem um confronto difícil no sábado, que é o nosso campeonato, né? Então a gente vai ver o que o Júnior vai passar aí pra gente poder fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. Ítalo, o primeiro tempo do Paysandu foi bem tenso, no segundo tempo, claro, o Vasco ele cresce muito, aproveita as oportunidades, mas apesar da derrota, o que dá para tirar de algo positivo do desempenho do Paysandu até no primeiro tempo e um pouco no segundo? O primeiro tempo, né? Acho que a gente fez um ótimo primeiro tempo, infelizmente não conseguimos fazer um segundo tempo dessa forma, mas é isso, é levar o que a gente fez no primeiro tempo de positivo, que eu acho que vai ajudar pra gente na sequência. Tá aí então, Ítalo Carvalho, atacante do Paysandu, conversando. A gente continua ouvindo aqui o Ítalo, tá? Então, se tiver mais alguém, se o Renato Gaúcho for falar, pode nos acionar, tá? A gente continua acompanhando essa saída dos atletas. Bora ouvir mais um pouquinho o Ítalo, tá bom? Não fizemos o gol. No segundo tempo, em 2 de atenção, tomamos os gols, aí que eles cresceram, né? Conseguiram administrar bem o jogo. Então é isso, é descansar, trabalhar, porque a gente tem mais um jogo sábado difícil, mas a gente tem que vencer. Bom, tá aí, até porque, né, não tem, o Ítalo, ele acaba sendo muito falar, muito bem direto, né, na verdade, sem rodeios, até bom pro centroavante, e por isso cedeu e concedeu entrevistas pra gente. Daqui a pouco, outro atleta do Paysandu vai conversar com a imprensa e a gente vai acionar